Olá, detetives, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa revista. E a lição que vocês vão estar aprendendo hoje é a lição 5, com o tema limpeza profunda. O versículo que vocês vão ter que decorar está no Salmo 5, versículo 8. Esta é a senha. O texto base dessa lição está em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 2 ao 6, Salmos 51, do versículo 2 ao 17, e o 1 João, capítulo 1, versículo 9. O mistério dessa lição, anotem aí na revista, como dar uma profunda limpeza na vida, certo? Vamos orar. Deus eterno, Deus amado, entregamos esta aula ao Senhor, que o seu Santo Espírito de Deus conduza ela como quiser. O Santo Espírito de Deus está convidado a estar trabalhando na mente, no coração de cada um aqui. Toma a mente, Senhor, desses meninos, essas meninas que vão estar ouvindo e assistindo esta aula, Senhor, online, Senhor, meu Pai, cativas ao Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoe, meu Deus querido, que nós sejamos praticantes da sua palavra, não somente ouvintes. Que nós realmente, Senhor, meu Pai, coloquemos em prática aquilo que nós vamos ouvir, Senhor, para te agradar. Nos ajude, Senhor, a andar nos teus caminhos, Senhor, nas tuas estatutos, nas tuas leis, Pai. Ó Pai, esteja conosco, Senhor, meu Pai, dirigindo os nossos passos, Senhor, nos protegendo e cuidando de cada detalhe da nossa vida. É isso que nós pedimos e nós já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Bom, quando nós vamos fazer uma limpeza, na nossa casa, a mamãe vai lá no mercado, compra aqueles produtos de limpeza, deixa a casa limpinha, cheirosa, né? Muitas vezes tem que comprar produtos de limpeza mais específicos, uma limpeza profunda, né? Uma limpeza mais assim, detalhada, né? Pisos, muitas vezes o rejunte está encardido, os azulejos estão precisando de uma limpeza assim mais que tire mesmo, né, aquela sujeira impregnada. Quando a gente está com a pele também precisando assim de um esfoliante, né, muitas espinhas no rosto, a gente vai lá e pega um produto certo para deixar a pele lisinha, né, limpinha, né? O sabonete, né, para tirar aquela sujeira. Hoje a gente está vivendo ainda em pandemia, a gente chega em casa, né, pega a nossa máscara, põe para lavar, ou põe para tomar aquele vento lá fora, né, depende a máscara que a gente usa, né, tem que ficar 3, 4, 5 dias lá tomando o ar, né, para depois a gente poder usar de novo. Então, tudo isso é para a gente evitar a contaminação, né? Para a gente estar livre da sujeira, livre da impureza. E assim é também para a nossa vida, para a nossa alma. Será que a gente pode usar o mesmo produto que a gente usa na casa, usar para limpar a nossa vida? Ou para limpar a nossa alma? Será que a gente pode? Não, né? E aquele que a gente usa na pele? Pode? Também não. E para tomar banho? Também não. Como que eu vou pegar a alma aqui e passar sabonete nela? Né? Só que Deus, ele deixou, né, um produto que a gente usa e que quando a gente precisa limpar a alma da gente, limpar a vida da gente, a gente pode usar. E é isso que nós vamos ver aqui nesta lição. A lição que nós vamos contar hoje é sobre o rei Davi. O rei Davi, ele era aquele homem, né, cheio de coragem, cheio de alegria, que cantava, que tocava para Deus. Ele guerreou, né, estava sempre na frente do exército, né, e ele sendo vitorioso, derrubou o gigante Golias, né? E achou assim, né? Puxa vida, o Senhor sempre está me ajudando, né?
eu estou salvo e tá tudo certo. Só que ele não vigiou contra as tentações. E a palavra de Deus diz que a gente tem que vigiar, porque o nosso adversário está ao nosso derredor, querendo ver quem ele pode tragar. E assim foi com Davi, né? Ai, professora, mas Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Sim, mas ele falhou, né? E nós vamos ver a falha de Davi nessa história. E essa história começa lá, né? Lá no palácio em Jerusalém. O exército de Davi tinha ido, né, em mais uma batalha, só que Davi resolveu ficar no palácio. E ali ele ficou, estava ali no terraço, naquela tarde, né? Ele observando e de repente ele parou e olhou uma moça muito bonita que estava se banhando, né? Lá na casa dela. E de lá do terraço ele viu. E ali então a tentação. E a gente sabe que a tentação pode vir, mas você tem que resistir àquela tentação para não pecar. Mas o que aconteceu com Davi foi o seguinte: ele foi tentado e pecou. Por quê? Porque ele foi lá e perguntou para os empregados dele: quem é aquela moça? Ah, aquela moça, ela é a mulher do soldado Urias. Onde estava o soldado Urias? Lá na batalha. Então ela era casada. Então o que Davi tinha que fazer? Puxa vida, ela é casada, vou tirar meus olhos sobre ela. Vou fazer outra coisa, né? Porque não posso ficar cobiçando a mulher do próximo. Enquanto Urias estava lá na guerra, ele estava de olho na mulher dele? Não pode, né? Só que Davi não resistiu à tentação. Davi, ele simplesmente mandou buscar a mulher de Urias, que era Batseba. E ali ele não só conversou com a mulher dele, como ele se deitou com a mulher de Urias. Enquanto Urias estava na batalha, ele estava ali, né? Deitando com a mulher dele, usando ela como uma esposa. Mas ela já tinha marido, professora? Pois é. E aí ele pegou e mandou ela para casa. Quando passou os dias, ela viu que ela estava grávida do rei e avisou ele: eu estou grávida. E aí então o que Davi fez? Né? Ele teve a tentação, pecou e ainda passou o problema, quis passar o problema do pecado dele para frente. Então pediu, né, para que o capitão do exército dele, Joabe, mandasse Urias para casa. Para quê? Para que Urias se deitasse com a esposa dele e quando ela falasse que ela estava grávida, né, que ele ficaria sabendo que seria de Urias e não ser de Davi. Só que quando Urias voltou para casa, ele não quis ir para a casa dele, deitar na cama dele, né, se relacionar com a mulher dele. Não, ele simplesmente, né, ele ficou na porta do rei, ficou lá. Né? Ele ficou lá na porta do rei. E o rei falou assim: Urias foi para casa? Não, Urias está na porta do senhor lá. Porque ele falou assim que tem que guardar o senhor e que também não era certo ele ir lá para a casa dele, né? Dormir com a mulher dele, enquanto o teu exército, né? Estava lá, muitas vezes dormindo no relento, né? Passando dificuldade e ele lá na casa dele, né? Tranquilo. Não, ele estava na porta. Aí o Davi ficou mais assim, né? Falei: e agora? Como que eu vou fazer? Aí mandou embebedar Urias e mandou ele para casa, mas Urias não ia. Então, o que ele fez? Ele mandou uma ordem para Joabe para colocar Urias bem na frente, né? Da batalha, na linha de frente. E o que aconteceu com Urias? Urias morreu, né? O inimigo matou Urias e vieram avisar o rei: olha, Urias morreu. Então ele pegou e mandou avisar Batseba que seu esposo tinha morrido. Passou o tempo do luto, Davi foi lá e pegou, né, a Batseba e colocou ele dentro do palácio e casou com ela.
E ele achou que ia tudo certo agora. Puxa, eu estou com Batseba, ela está esperando um filho meu e pronto. Mas quem viu tudo? Tudo o que aconteceu? Quem leu os pensamentos? Quem viu as atitudes que Davi fez? Deus. E nada fica encoberto. Na nossa vida, na vida de Davi, não ficou nada encoberto, porque Deus vê tudo. E então ele mandou o profeta Natan para falar com Davi. E o profeta Natan falou assim, puxa vida, eu vou ter que ir lá repreender o rei. Mas Deus mandou, eu sou profeta, eu tenho que ir lá falar. E quando ele chegou lá, ele falou para Davi, olha, e começou a contar uma história para ele. Olha, rei, tinha um homem que ele tinha várias vacas, várias cabras, ele era rico. E um homem pobre, que só tinha uma cordeira. E veio um visitante lá visitar o homem rico. E ao invés de ele pegar uma vaca, uma cabra, para fazer um assado para essa visita, ele mandou pegar a cordeira do pobre, que só tinha aquela. Fez um assado e deu para a visita. Aí o rei ficou tão bravo, ele falou assim, nossa, teria que restituir esse pobre 4 vezes mais. Aí o profeta Natan falou, pois é, rei, esse homem rico é o Senhor. Aí ele fez assim, né? Como? Ele falou assim, pois é, o soldado Urias só tinha a Batseba, só tinha uma mulher. E o Senhor tinha o quê? Tinha o palácio cheio de mulheres, tinha toda a riqueza do mundo e Deus podia ter dado muito mais. Mas o que o Senhor fez? Foi lá e cobiçou a mulher de Urias. E ainda, né? E foi contando a história, que Deus sabia que ele tinha ido lá, mandado colocar Urias na frente da batalha, que Urias tinha morrido, né? E começou a contar. E ainda ele falou assim, olha, e o neném e o bebezinho que Batseba está esperando vai morrer. E aí então, Davi, né, ele já estava se sentindo triste, porque quando o pecado não é confessado, a pessoa se separa de Deus, ela vai ficando, né, ela não vai tendo aquela alegria que sempre teve. E assim aconteceu com Davi. Então, Davi, ele se arrependeu, confessou os pecados a Deus e também fez o Salmo 51, que está escrito na nossa Bíblia. Depois vocês vão ler na íntegra esse Salmo 51. E eu vou falar para vocês o que Davi fez. Quando ele escreveu esse Salmo 51, ele pediu perdão para Deus pelas falhas dele. Ele se arrependeu, mas não só fez isso, né? Ele pediu, ali no 51:10, Davi, quer ver? No 51:10, tá escrito assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, ele pede que Deus, né, põe pensamentos bons na mente dele, né? Que o Senhor dê para eles um coração puro. Ele pede isso para Deus. E ele pede mais. Restitui-me a alegria, né? No versículo 12 está escrito assim, ó. Restitui-me a alegria de tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E no 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores se converterão a ti. Então, Davi não só se arrependeu, pediu perdão, mas ele pediu uma transformação no coração dele. Ele percebeu que ele mesmo sendo salvo, né? E ele mesmo sendo tão assim, o Senhor tinha tanto ajudado ele que ele poderia pecar. Ele achava que não, né? Que ele não pecaria, porque ele já tinha ajuda de Deus, porque ele era salvo. Não. Ele reconheceu, né, que ele não resistiu à tentação, que ele falhou com Deus, mas que Deus, ele não falha com a gente, né? Então, e também ele percebeu que ele tinha cometido, né, ele quebrou 3 mandamentos da lei do Senhor,
que foi que ele matou, né? Porque é o sexto mandamento é não matarás, mas ele matou. Como matou, professor? Quando ele mandou colocar Urias lá na frente da batalha, ele simplesmente também foi culpado da morte de Urias. Ele adulterou, porque ele se deitou com a mulher, né, de uma pessoa que já tinha marido e que não pode, né? A gente tem que ter o marido da gente, né? E só ele, não podemos procurar outra pessoa, né, enquanto a gente está casado. Isso aí é adultério. E também, né, ele cobiçou a mulher do próximo, né? Ele tinha tanta mulher dentro daquele palácio e ainda foi pegar a mulher de Urias. Ele cobiçou, não pode cobiçar as coisas do próximo, né? Ou mulher, ou coisas, nada. Porque isso o Senhor diz que é uma quebra de mandamento. E nós vimos, né, que Davi, ele se arrependeu profundamente, né? Ele reconheceu e diz aí no Salmo 51 que o Senhor se agrada, né, de um coração arrependido, de um coração quebrantado, né? De um coração humilde, muito mais do que qualquer tipo de sacrifício. Então, quando a gente pecar, a gente tem que correr aos pés do Senhor e confessar: ó Senhor, hoje eu desobedeci minha mãe, e a tua palavra diz que eu tenho que honrar, né, meus pais, né? Respeitar os meus pais. E hoje, o que eu fiz, Pai? Eu desobedeci, eu fui rebelde. Me perdoa, Senhor. Lava meu coração, né? Qual é, então, o produto que a gente usa, né? Quando a gente comete um pecado, qual que é? É o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os pecados. Em João, 1 João 9, diz, né, nesse versículo diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não importa qual é o pecado, o Senhor, ele te perdoa, mas você tem que se arrepender do fundo do coração, querer esse perdão, né, querer uma mudança de vida, né? Quando Maria Madalena, né, o Senhor foi lá, ela quase foi apedrejada, porque ela foi pega em adultério, e ela correu aos pés do Senhor, e todo mundo estava com a pedra na mão, e o Senhor falou assim, e eles falaram assim: olha, ela foi pega em adultério, né? E aí então ele falou assim: ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo largou as pedras lá, viraram as costas e foi embora. E Jesus falou para ela falou assim: cadê os seus... Ele perguntou para ela: cadê os seus acusadores? Ela olhou assim, não tinha mais ninguém. Então ele falou assim: vai e não peques mais, tá? Então é assim que nós temos que fazer. Então quando a gente, nesse Salmo 51, Davi fala que os pecados sempre estão à frente dele, né? Então, o que nós temos que fazer? Resistir à tentação, não pecar, né, contra o Senhor. E se pecar, professora, peça perdão para Deus. Peça que o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os pecados, venha lavar tua alma, venha lavar tua vida, né? Para a gente ficar mais alvos que a neve. Tá bom? Não deixe de confessar seus pecados. Confessa, fala o nome dos pecados. Olha, hoje eu desobedeci minha mãe, meu Deus. Hoje eu fui rebelde. Hoje eu tive preguiça de ler tua palavra, de falar com o Senhor. Hoje, Senhor, eu era para me ajudar minha mãe, mas eu inventei uma desculpa e não ajudei. Eu menti, né? Olha os 10 mandamentos aí para você seguir. Olha, meu Deus, eu tô colocando coisas na minha vida no lugar do Senhor. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu tenho colocado outras coisas no meu coração, a não ser, em primeiro lugar, o amor ao Senhor. Ó Senhor, meu Pai, olha, eu cometi pecado com os meus pensamentos. Então, fala o teu pecado, confessa teu pecado,
Peça a Deus para lavar tua alma, tua vida com o sangue de Jesus, né? E não peques mais. E não peques, tá bom? É isso então a nossa lição de hoje. E a eureka, né? A eureka, que quer dizer com a eureka? Né? Qual é a resposta da eureka? Então, limpeza profunda. O que limpa a nossa vida? O sangue de Jesus, mais o arrependimento, né? E a confissão das nossas falhas, a confissão dos pecados, tá bom? Então vamos acabar essa aula fazendo a nossa oração? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de aprendermos mais e mais do Senhor. E como é bom aprender do Senhor. E como é bom sabermos que nós podemos lavar nossa alma, limpar a nossa vida, porque nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados. E que qualquer pecado, Senhor, não importa qual a gravidade dele, mas se confessarmos com o nosso coração, com a nossa boca, Senhor, meu Pai, ó Deus querido, iremos ter a transformação e não pecarmos mais, Senhor. E que o Senhor nos ajude a não pecarmos mais, Senhor, meu Pai. Isso agrada ao Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém?